Olá, hoje é quinta-feira, né? E as nossas revisões serão de ciências e ética. Vamos começar pela revisão de ciência, onde a tia vai resumir tudo que nós estudamos nesse bimestre. Vamos lá? Então, a nossa revisão começa, né, na página 31, que fala sobre a atmosfera. Vou explicar o que significa a atmosfera. Olha só. Então, a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Ela é retida pela força da gravidade, protegendo a vida na Terra ao impedir que os gases, como o oxigênio, sejam dispersos no espaço. A atmosfera é composta por vários elementos, como os seguintes gases: 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9% de argônico e 0,1% de outros gases, como o dióxido de carbono, metano, vapor de água, hélio, neônio e hidrogênio. Agora, sobre a hidrosfera, né, nós vamos dizer o que significa hidrosfera. Olha só, hidrosfera provém, né, do grego, que significa hidro mais esfera, sendo traduzida como esfera de água. A hidrosfera constitui uma das partes da biosfera, soma de todos os ecossistemas terrestres. Então, a água é um elemento essencial à vida dos seres vivos na Terra. Para se ter uma ideia, 75% do nosso corpo é constituído por água. Certo? Então, agora nós vamos resumir, né, falando sobre a litosfera ou a crosta terrestre. Então, a litosfera ou a crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, formadas pelas rochas e pelo solo. É nela que construímos nossas casas, cultivamos nossos alimentos. Olha só. Abaixo, né, da crosta terrestre, a Terra apresenta outras camadas, como o manto, né, que é composto de outros tipos de rochas, e devido à alta temperatura e pressões, encontra-se em estado pastoso, chamados de magma. E o núcleo, que é a região mais profunda e central da Terra e é composta por ferro e níquel, ok? Então essa é a imagem, ó, estão observando, né? A crosta terrestre, o manto superior, o manto inferior e o núcleo. Agora nós vamos falar sobre rochas, né? O que significa rochas? São agregados de minerais e podem ser encontrados em toda a superfície terrestre. Elas compõem e dão forma à Terra. E elas apresentam diversos tipos, como as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Aí no livro, né, na página 42, vocês vão ver, né, quais são os tipos dessas rochas, né? A metamórfica, as sedimentares, magmática, certo? E também vão observar o ciclo dessas rochas. Olha só, é o conjunto de fenômenos naturais que levam um tipo de rocha a se transformar em outro. Tudo começa na superfície da Terra, com a erosão provocada por agentes como a chuva e o vento. No fim desse processo, formam-se as rochas sedimentares, que se transformam em rochas metamórficas nas profundezas da crosta terrestre.
As metamórficas, por sua vez, acabam virando magma. Em algum momento, solidifica-se e vira uma rocha ígnea, dando o ciclo novamente. A litosfera é dividida em partes chamadas de placas tectônicas. E o toque ou o atrito entre elas, as rochas, causam terremotos, vulcanismo e alterações no solo. O que significa placas tectônicas? São porções da crosta terrestre que se movimentam e interagem entre si. Agora nós vamos resumir sobre a biosfera. Olha só, a biosfera é a parte do planeta onde encontramos vida. Trata-se do conjunto de todas as regiões do planeta onde ocorre vida, seja no ar, na água ou no solo, certo? Agora nós vamos para a nossa revisão. Na nossa primeira questão, vocês vão preencher, completando aí estes espaços com as informações corretas. Olha só no item A. Camada de ar que envolve a Terra. Aí você vai colocar o nome, certo? Como é que se chama a camada de ar que envolve a Terra? Aí você vai dizer, será que é a atmosfera? Será que é a hidrosfera? Ou a biosfera? Aí você vai escrevendo, ok? Aí vocês vão completando aí os outros itens, certo? Na segunda questão, vocês vão dizer o que significa atmosfera, ok? Lá na terceira, vocês vão dizer quais são as camadas da atmosfera. Lá na página, do livro de vocês, que é 32, está mostrando as camadas da Terra. Aí vocês vão copiando nessa questão, certo? Na questão, vocês vão dar o significado de cada uma dessas palavras que estão aí abaixo. No item A, troposfera. Então, vocês vão dizer o que significa troposfera. Lá no item B, estratosfera. Aí vocês vão dizendo o que significa cada uma delas. A quinta questão, o que significa hidrosfera? Aí você lá no texto vai observar o que significa hidrosfera e vai escrever neste espaço. Na sexta, vocês vão escrever o percentual de água que existe em nosso planeta. Mais uma vez, vocês vão lá no texto e vão dizer qual é o percentual de água no planeta, ok? Na sétima, vocês vão dizer o que significa litosfera. Aí vocês vão colocando a resposta de acordo com o que está lá no livro, certo? A oitava, olha só. Com o passar do tempo, a litosfera vem se modificando na sua forma e composição devido a fenômenos naturais. Aí vem a pergunta: que fenômenos são esses? Aí você vai dizer quais são esses fenômenos, certo? A nona, vocês vão responder o que significa rochas, certo? A décima, vocês vão dizer quais são os tipos de rochas. A 11, vocês vão escrever o significado e depois vocês vão dar exemplos das rochas abaixo. Aí lá no item A é para vocês, para explicar, o que significa rochas magmáticas. Aí você vai dizer o que significa e depois vocês vão citar exemplo. Pode ser um ou dois. Ok? E assim vocês vão fazendo com as outras rochas, explicar o que significa e colocar exemplos, certo? Na 12, vocês vão explicar como acontece o ciclo das rochas. De acordo com o que está lá no texto, vocês vão dizer como acontece este ciclo, o ciclo das rochas, ok? Na 13, vocês vão explicar o que significa placas tectônicas. Na 14, vocês vão completar esse pequeno texto aí, certo? Olha só. As camadas da Terra se classificam
classificam em. Aí você vai dizer o nome. Aí vai continuando o texto e onde estiver faltando as palavras, você completando este espaço com as palavras adequadas, ok? E a última é para vocês, né, dizer o que significa biosfera, ok? Então, essa foi a nossa revisão de ciências. Já já a tia volta com a nossa revisão de ética, ok? Até já!